Correspondente nos Estados Unidos, Priscila Yasbeck, e também com o nosso analista, Américo Martins. Vamos começar com a Priscila, que está chegando aqui conosco no Novo Dia. O presidente Donald Trump, ele se reuniu hoje com o secretário-geral da OTAN na Casa Branca. Essa visita acontece no momento de tensão, com ameaças de Trump de interrupção da proteção a outros países da aliança. Esse é o cenário em que essa conversa acontece. Priscila, seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a você, Américo, a todos que nos acompanham. Essa reunião, então, vai acontecer 12h20 aqui do horário local, 1h20 do horário de Brasília, entre o presidente Donald Trump e Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, essa aliança entre os americanos e europeus. E como você bem disse, Carol, acontece em meio a uma ruptura abrupta dessa política amigável dos Estados Unidos que durou os últimos 80 anos, quando Donald Trump, então, diz que não vai defender os membros da OTAN que não fizerem os investimentos que são acordados pela aliança em defesa, e também em meio a essa aproximação de Donald Trump da Rússia. Então, na semana passada, Donald Trump disse que os membros da OTAN que não pagarem por sua própria defesa não vão contar com a defesa dos Estados Unidos. Ele até disse que isso é um senso comum e que ele falou muito sobre isso, inclusive no seu primeiro mandato. Hoje, apenas 5 dos 32 membros da OTAN gastam mais de 3% do seu PIB com defesa, e lembrando que a partir de 2014 a aliança, numa cúpula, decidiu que os membros deveriam pagar 2% pelo menos do seu PIB em defesa. Depois dessa decisão, alguns membros conseguiram se adequar. Então, em 2021, por exemplo, eram 6 membros apenas que gastavam 2% do PIB em defesa, agora já são 23, e Trump pressiona os membros a elevar esse percentual de gastos com defesa para 5%. E ele falou que se eles não pagarem a parte justa, não vou defendê-los. Então, questionando aquela cláusula mútua de defesa da OTAN, aquele um por todos, todos por um, que prevê que se um membro da OTAN for atacado por algum país, todos os outros membros devem intervir para proteger esse membro que foi atacado. Inclusive, Trump chegou a questionar na semana passada e falou: bom, se a França, por exemplo, se os Estados Unidos, por exemplo, sofressem algum tipo de ataque, será que a França nos defenderia? Não sei. E logo depois disso, inclusive o presidente francês Emmanuel Macron falou: não só a gente defenderia, como a gente fez isso, por exemplo, nos combates no Afeganistão após 11 de setembro, quando tanto a França quanto outros países europeus apoiaram os Estados Unidos. E Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, inclusive também se manifestou na semana passada. Ele falou que há uma preocupação, claro, entre os líderes europeus sobre o futuro da aliança, mas ele falou que o relacionamento transatlântico, ou seja, o relacionamento entre Europa e Estados Unidos, continuam sendo a base da nossa aliança. E ele falou que o presidente Trump deixou claro o seu comprometimento dos Estados Unidos e o seu comprometimento pessoal com a OTAN. Vamos ver se isso vai, de fato, se manifestar nessa reunião que acontece hoje na Casa Branca. E isso também acontece, Carol, em meio às discussões entre os líderes europeus, com, por exemplo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propondo um plano de rearmamento da Europa de 800 bilhões de euros. Também Emmanuel Macron, apresentando-se como essa liderança hoje na Europa, propôs, inclusive, um compartilhamento nuclear entre os países europeus. A França, lembrando que tem uma independência nuclear, se orgulha muito disso. Então, todas essas discussões estão acontecendo nesse momento, nesse fortalecimento também dos países europeus, já que, como bem disse Emmanuel Macron, ele falou: quero acreditar que os Estados Unidos permanecerão ao nosso lado, mas devemos estar prontos para se isso não acontecer. Isso resume muito esse momento e esse encontro entre Mark Rutte e Trump. Mark Rutte defendendo ali uma visão mais europeia, e Trump essa sua nova visão dos Estados Unidos. Eu volto com vocês.